No Brasil, eu acho que a gente tem essa ideia de que a gente é menos que os outros países, né? E para mim me marcou o espírito crítico que a URGS me transmitiu, assim, né? Ser crítico, analítico, essas são capacidades difíceis de desenvolver e são capacidades difíceis de ensinar. Mas para mim isso foi o que mais me marcou na URGS e me formou assim como profissional, o espírito crítico. Sempre quis fazer faculdade na URGS, como boa porto-alegrense. E acho que fui muito interpelada assim, pelas questões sociais quando eu era mais jovem. Foi bem no momento das manifestações de 2013, que eu estava me formando no ensino médio. E eu decidi fazer Relações Internacionais, que era um curso relativamente novo na URGS, para descobrir assim, por que alguns países eram tão ricos, por que em alguns países se vivia tão bem e por que no Brasil a gente tinha tanta desigualdade. Bom, eu estava fazendo Relações Internacionais, porque eu tinha um grande sonho de ser alguém importante na ONU, de trabalhar em organizações internacionais, e eu fui me dando conta que para resolver os problemas ou conseguir respostas mais tangíveis, assim, a gente precisava trabalhar em menor escala. E foi assim que eu comecei a me aproximar da sociologia política também, para entender as relações, a importância das relações na política. E a ciência política me chamou muita atenção pela teoria também, né? Eu gosto muito de estudar filosofia grega, romana. Então, foi por uma escolha pessoal, mas também metodológica, de pensar que a ciência política poderia dar mais chaves para os problemas atuais. Eu fiz um mestrado aqui na URGS, em ciência política, que me preparou bastante, e depois eu fui para a França. E eu fiz um mestrado em estudos políticos lá, mas lá é mais história e sociologia política, então eles acabaram se complementando. Quando eu estava na graduação, eu fazia parte do CESP, que é um núcleo de pesquisa aqui na Faculdade de Ciências Econômicas, e também da equipe do World Value Survey, da Pesquisa Mundial de Valores. E é um grupo muito ativo, que participa de muitos eventos internacionais, mas que também promove muitos eventos aqui na URGS. E é um grupo que tem muito protagonismo estudantil. E em 2023 a gente queria participar do Congresso Mundial de Ciência Política, que aconteceu em Buenos Aires. E a gente fez uma força-tarefa, então cada um ficou responsável por um artigo. E eu fiquei responsável por esse que tratava da ascensão das extremas-direitas na Europa e na América Latina. E foi dentro desse quadro de trabalho em equipe e de viagem, de conversar com pesquisadores internacionais, que eu fui a fundo no tema. E eu aproveitei o fato de que meu mestrado e a minha tese tratam sobre autoritarismo, que eu moro na França também, para fazer uma crítica que parecia muito simples ao meu ponto de vista, que era faltam estudos comparativos sobre a ascensão das extremas-direitas. A interconectividade social no âmbito do artigo tem a ver com a importância das redes. Então, quando a gente fala sobre a ascensão das extremas-direitas ou qualquer outro movimento autoritário, muitas vezes a gente tende a focar nos partidos, nas eleições, e a gente foca pouco na organização desses movimentos com as pessoas, com a sociedade mesmo. Como é que esses movimentos hoje conseguem pautar a agenda política? Então, tem muito a ver com os valores, com as relações, né? Como esses grupos conseguem sobreviver ao longo do tempo, de geração em geração, né? Como eles se adaptam, como é que eles conseguem falar a linguagem dos jovens hoje em dia, por exemplo. Eu acho que a ficha não caiu até eu chegar na Coreia, porque o prêmio eu só recebi esse ano, em julho, um dia antes do meu aniversário, e eu acho que eu passei 2 anos não acreditando. E quando eu cheguei lá, tinha um jantar oferecido pela Assembleia Legislativa da Coreia, e quando chamaram meu nome, que disseram quem eu era, qual tinha sido o meu artigo, aí que caiu a ficha quando eu recebi, assim. Depois é que eu fui elaborando, né, o que tinha acontecido e de quão importante foi ter escrito um artigo sobre esse tema, que às vezes assim, muito falado, mas pouco estudado a fundo. Então, foi só depois mesmo que eu realizei. Estava meio nostálgica aqui quando eu cheguei, porque foi um período de muitas descobertas, assim, a gente muda como pessoa, eu acho.
descobrir pessoas novas, expandir meu círculo, descobrir ideias novas. Acho que tudo é muito efervescente, assim, e é um momento de se desconstruir, eu acho. Então foi um momento de se dar conta de que muitas certezas que eu tinha sobre o mundo eram ideias pré-concebidas e de aceitar que eu não sabia as coisas. Tive uma professora que me marcou muito na graduação e que foi o motivo pelo qual eu continuei depois e acabei indo para a França, que foi a professora Sonia Ranincheski, que já não está mais com a gente, mas que marcou muito a minha trajetória pelo lado humanístico dela. E depois eu continuei na pós-graduação porque a Sônia acreditava muito em mim, que eu poderia fazer pesquisa e ela me incentivou muito e eu passei na ciência política da URGS. Eu sou muito grata à URGS, porque eu sinto assim, que a minha formação principal veio daqui e para mim é uma honra poder chegar num outro país, como a França ou a Coreia, e dizer que eu vim da URGS. Mas para mim é mais como uma obrigação minha, assim. E eu acho que a universidade tem que estar conectada com a sociedade. Então é a partir de uma pesquisa que tem um impacto social ou político que eu consigo carregar o nome da URGS com prazer e com responsabilidade, assim. A mensagem que ficou para mim, enquanto pesquisadora, mas também enquanto cidadã, é a importância de escrever, de falar sobre esses assuntos sem medo. E foi aqui onde eu fiz os meus melhores amigos, foi aqui onde todo o meu pensamento revolucionou dentro de mim, assim. Foi aqui que eu passei os momentos mais banais, mas de maior aprendizado também. Então, foi aqui que acabou mais me marcando mesmo pela questão das relações. Meu nome é Ana Paula Fraga e meu lugar na URGS é a Faculdade de Ciências Econômicas.